importância do Brasil ter emissoras de rádio e de televisão públicas como as que fazem parte da EBC. Quem deve decidir sobre a programação? A busca por níveis altos de audiência é fundamental? A gente não pode medir os critérios de audiência da TV Brasil comparando com os critérios de audiência da TV comercial. Discutir comunicação pública é tão importante como discutir escola pública. Se alguém precisa de um exemplo de aparelhamento de uso político, a EBC é o maior exemplo. Na mudança do governo Dilma para o governo Temer, um assunto ganhou a cena: o papel da empresa Brasil de Comunicação. A EBC foi acusada de ter sido usada politicamente pelo governo do PT. E antes do fim do processo de impeachment, o presidente da empresa foi exonerado, depois reconduzido, depois exonerado novamente. Agora, uma medida provisória em análise no Congresso propõe alterações profundas na EBC. A comissão mista que examina a MP promoveu um debate entre o presidente atual da empresa e o anterior. É o que você vai ver agora no Em Discussão. Como todos sabem, a gente entrou na EBC dia 20 de maio e desde lá passamos por um período muito turbulento e eu queria começar mostrando para os senhores como eu fui recebido na EBC pelo Conselho Curador. Comunicação é democrática, comunicação tem que ser pública, comunicação é democrática. Naquele momento em que o Conselho Curador se reuniu e permitiu esse tipo de manifestação, que era uma manifestação fora Temer e fora Rimoli, nós discutimos o que tínhamos recebido. O Conselho de Administração CONSAD da IBC tinha registrado lá um déficit na empresa de 94,8 milhões para 2016. Déficit esse agravado por contratos esquisitos com jornalistas completamente alinhados ao governo que estava no poder. Então, a primeira decisão que nós tomamos foi cancelar 7 contratos abusivos. Contratos dos jornalistas Luiz Nassif, Paulo Moreira Leite, Emir Sader, que juntos representaram uma economia de mais de 3 milhões naquele momento. O nosso esforço fez com que a gente baixasse para 38 milhões aquele déficit previsto de 94 milhões. A questão do déficit de 94 milhões, isso aí, gente, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Esses 94 milhões era uma projeção feita no início do ano daquilo que seria o ideal que a gente tivesse para desenvolver a programação, para renovar os equipamentos, para investir em novos talentos, para fazer formação de pessoal e tudo mais. Isso nunca existiu. Você faz um planejamento, mas depois você vai ver quanto você vai receber. À medida em que você não vai receber aqueles 94 milhões, você simplesmente corta aquilo. Quando eu fui afastado da empresa, esse tal do déficit já estava na casa dos 35, 36, se não me engano, que era a gente estava prevendo. Uma farsa dizer que a IBC é deficitária. A IBC ela foi criada com base num fundo que a Cris conhece. Tudo bom, Cris? Num fundo que não foi um novo imposto, foi simplesmente uma parcela do Fistel, que previa o financiamento da empresa de forma que ela tivesse independência em relação ao governo. Porque atualmente a IBC ela vive uma situação muito complicada, ela vive do pinga-pinga do governo. Esse fundo, no entanto, foi contestado pelas operadoras, mas ele já monta em depósito judicial a casa de 2 bilhões e alguma coisa, que estão retidos, porque estão sendo contestados na Justiça. Fora esses 2 bilhões, existem cerca de 800 milhões que foram recolhidos pelo Tesouro por intermédio de operadoras que não contestaram a criação
da contribuição para a comunicação pública, mas que estão retidos pelo governo para fazer superávit primário. E não pelo governo Temer só, hein? Atenção. Pelo governo Lula, pelo governo Dilma e agora pelo governo Temer. Então, a EBC não é deficitária, pelo contrário. Ela tem dinheiro, só que o dinheiro está retido. Ou indevidamente, através de pedaladas, isso sim é uma pedalada, pegar o dinheiro da EBC e colocar no superávit primário. A empresa Brasil de Comunicação tem pouco mais de 2.000 funcionários. Eles se dividem entre 2 TVs, uma agência de notícias, uma radioagência e 8 rádios. A EBC fica no Rio, São Paulo, Brasília e no Maranhão. E essa situação de excesso de funcionários que qualquer um reconhece, nós tentaremos melhorar com o PDV que estamos preparando agora. Há 2 televisões. A NBR é uma televisão que atende ao Legislativo, ela presta serviços ao governo federal. A SECOM, ela compõe os atos do presidente e dos ministros. Ela é do Executivo, né? E essa é a NBR. Tem a TV Brasil, que é a TV concebida para ser TV pública, aquela que não faz o que as TVs comerciais fazem. E, além disso, temos emissoras de rádio, uma delas até muito legal, que é a Rádio da Amazônia. Há rincões lá que são completamente isolados. Eu tive em São Gabriel da Cachoeira e é comovente ver a relação que aquela gente de São Gabriel da Cachoeira tem com os nossos comunicadores. E a agência de notícias, a Agência Brasil, que é uma agência que é referência para o Brasil inteiro, porque os pequenos jornais, as pequenas rádios do interior se valem muito do nosso noticiário para comporem suas grades, a sua programação. Então, é um complexo de comunicação muito bem montado. Nesse complexo todo de comunicação, escuta-se que o órgão principal seria a TV Brasil. Olha, nas empresas de comunicação, a televisão é sempre mais vistosa, né? Ela tem uma abrangência maior. Hoje, qual é a audiência da TV Brasil, que, como o senhor disse, é o carro-chefe do grupo? Tradicionalmente, a melhor TV pública do mundo, todo mundo sabe, a BBC, ela nunca chega a 5%. A nossa meta era chegar a 2%. A gente não chega a 2%. Primeiro, a gente não pode medir os critérios de audiência da TV Brasil comparando com os critérios de audiência da TV comercial. Por quê? O Ibope, que é o principal medidor de audiência, ele foi criado com um objetivo. O objetivo era orientar o mercado publicitário a investir nisso ou naquilo. O Ibope, por exemplo, não interessa, e isso não é uma crítica ao Ibope, atenção. Ele medir com o mesmo peso a classe E e a classe A, porque o grosso do consumo é a classe A, e as televisões estão interessadas no consumo. Sim. Estão interessados naquele cara que pode dar o dinheiro para financiar a iniciativa privada. Foi feita uma pesquisa, isso é uma coisa de 3 ou 4 anos, na época do Franklin Martins e da Teresa Cruvinel, que foi medir a audiência da TV Brasil naqueles lugares onde o Ibope não chega. Parabólica, grotões, interior, Nordeste, não sei o quê. E a média de audiência da TV Brasil era de cerca de 3 a 4 pontos. A TV Brasil é a maior exibidora de desenho animado. As TVs comerciais não exibem mais desenho animado. Por quê? Porque as restrições à propaganda para criança são tão grandes e justas, foram aprovadas pelo Congresso, que não interessa as TVs comerciais colocarem no ar uma coisa que não tem retorno publicitário. Agora, se o senhor me disser que para as crianças ter uma programação como essa não é importante, aí a gente vai discordar. Hoje, a TV Brasil é a maior exibidora de filmes nacionais. E isso é uma coisa intangível. Isso dá audiência? Não dá a minha audiência do que o jogo Corinthians e Flamengo. Sim. Mas é uma coisa necessária. A TV pública serve para isso. É a mesma coisa que você dizer, um posto de saúde está dando prejuízo. Então vamos fechar o posto de saúde. Não vamos fechar o posto de saúde.
faz parte do dever do Estado financiar o posto de saúde, porque isso é um dever fundamental. Eu vivo numa região que é a região mais importante, não do Brasil, mas do mundo, mas a mais desocupada e a mais sensível a tudo, onde a comunicação cumpre um papel fenomenal. Discutir comunicação pública é tão importante como discutir escola pública, porque o papel que a comunicação presta na formação da cidadania é fundamental. Então, o caminho que nós temos que trilhar é o caminho do fortalecimento da empresa, que é muito jovem. Se alguém precisa de um exemplo de aparelhamento de uso político, a EBC é o maior exemplo. Ela nunca fez comunicação pública, pelo contrário, ela atendeu aos interesses de um partido político. Os exemplos são gritantes e claros. Tem uma regrinha básica de jornalismo, aqui tem muito jornalista, que é ouvir os dois lados. Isso não aconteceu na IBC. Os 7 contratos que nós cortamos, alguns completamente leoninos, como o do jornalista Luiz Nassif, que chegava a R$750 mil ano, ou o contrato do Paulo Moreira Leite, que era de R$700 mil ano. Se os senhores pegarem os programas deles, os senhores verão que não tinha ali esse famoso dois lados, era só um lado. Houve um momento em que estava programada uma entrevista com a senadora Vanessa Graziotin para tratar de impeachment, e quando a gente perguntou, quando a diretora-geral perguntou assim, mas quem vai debater com ela? Não, só vem ela porque ninguém quis vir mais. Então, a situação estava assim, a IBC estava entregue para um grupo político, um interesse político, e a nossa missão ao chegar lá agora foi realmente devolver a IBC ao seu principal cliente, que é o telespectador, que é o brasileiro, que é o cidadão comum. No dia que eu fui convidada, no dia seguinte eu recebi o telefone, a senhora está desconvidada, uma senadora da República. Imediatamente, o que eu fiz? Imediatamente eu fui à tribuna do Senado Federal e comuniquei em forma de denúncia, porque eu acho isso um desrespeito a uma representante eleita do povo brasileiro. A mídia brasileira, isso não é uma crítica, isso é uma constatação, ela é oligopolizada em termos de produção, são 6 ou 7 famílias que dominam a mídia no Brasil, e praticamente monopolizada em termos de opinião, com raríssimas exceções. Eu fui acusado de transformar a EBC, na época do impeachment, num porta-voz dos interesses do governo Dilma. Por quê? Porque, simplesmente, naquela época, diferentemente do que acontecia e acontece na mídia oficial, a gente, várias vezes, foi ouvir setores da sociedade que não tem voz e não tem vez na mídia monopolizada que existe no Brasil. Eu cobri a manifestação de sem teto, eu cobri a manifestação de indígenas, eu cobria a manifestação de sem terra, eu dava voz a todo mundo, sei que em nenhum momento a gente tenha se furtado a ouvir, a perseguir e ir atrás de todas as vozes que naquele momento estavam em contenda. E eu dou vários exemplos. Nós convidamos o senador Aécio Neves, nós convidamos o senador Tasso Gereissati, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que compareceu ao espaço público. Nós convidamos o presidente, na época, o vice-presidente Michel Temer. Ou seja, a gente convidou todo o leque político ideológico existente no país. Agora, por que essas pessoas nunca aceitaram o convite? Eu acho que nunca aceitaram o convite para não legitimar a existência da TV Brasil enquanto uma emissora pública que abria espaço para diversidade, pluralidade e as mais diferentes correntes ideológicas do país. Justamente para fazer com que se reforçasse essa ideia de que não, ela só ouve gente do governo petista, quando todos eles foram convocados para falar. A IBC tem 8 anos. A BBC, por exemplo, tem 94, 95.
acho que 94 anos. É óbvio que uma empresa, e num país com as características do Brasil, cuja tradição democrática é recente, incipiente, instável, com uma mídia, como eu disse, oligopolizada, é óbvio que ela tem uma série de defeitos e de necessidade de correção de rumo que tem que ser feitas. Várias coisas que o Laerte colocou, por exemplo, eu estou de acordo. Mas não estou de acordo, por exemplo, com o fato de dizer que a empresa era simplesmente um aparelho do governo. Quando a EBC foi criada, 50% dos funcionários eram concursados e outros 50% não eram concursados. Hoje, 95% dos funcionários são concursados. Então, aparelhar uma empresa onde 95% dos funcionários são concursados, ou você fez um concurso que era uma fraude, para que só entrassem aquelas pessoas que concordassem com um determinado pensamento único, oficial, e assim por diante, ou então é muito difícil você conseguir aparelhar. Isso pode parecer uma verdade formal, mas materialmente ela não se constata pelo seguinte: o servidor público, ele precisa manter seu emprego, e não tem coisa mais draconiana do que processo administrativo e tudo mais. Então, o servidor público, eu fui por 22 anos, ele faz o seguinte: ele tem um instinto de sobrevivência dele, é o seguinte: que jeito que a música está tocando, então vamos dançar conforme a música. O senhor falou que havia salários muito altos nestes programas. Isso. Onde estavam os principais talentos da empresa. Qual era a frequência com que participavam da programação e qual era a remuneração deles? Esses contratos, sendo contratos de pessoas jurídicas, o do Sidney Rezende, por exemplo, ele chegava a R$ 1.100.000, porque por ano. O Paulo Moreira Leite, o contrato dele era de 312 mil, mas a produtora dele ganhava 289 mil, dava mais de 550. O Paulo Marcum tinha um contrato de 575 mil, que se somavam de 182 mil reais a Tereza, isso dava 700 mil. Programa uma vez por semana. Contratos feitos por inexigibilidade, essa palavra é chata. Então, só eles saberiam fazer, viu, senador, o que nos chama atenção? Com tanto jornalista lá dentro, muitos deles menos conhecidos e com menos mercado do que esses, eles foram considerados incompetentes para fazer esse tipo de programa, e a esses foi pago esse dinheiro todo. É muita coisa, é muito dinheiro. Você tem uma série de profissionais em formação dentro da TV Brasil que essa mescla vai ajudar esse pessoal a se desenvolver. Quanto mais profissionais de gabarito você conseguir atrair para a TV pública, é um ganho. Eu acho que seria totalmente irresponsável, por exemplo, você pegar uma pessoa recém-concursada e o quadro da IBC ele é muito jovem, e colocar essa pessoa frente a frente a um político experiente, a um político como o senhor, ou a um especialista médico, ou, enfim, uma pessoa que tem uma formação, que tem um repertório muito maior do que essa pessoa que está entrevistando. Por isso que a gente sempre tentou mesclar. Por isso que a gente tentou levar Paulo Marcum, levamos, mas depois foi cortado. Paulo Moreira Leite. O Paulo Moreira Leite é aquela história, não, ele é petista. O Paulo Moreira Leite, ele trabalhou na Veja, trabalhou na Gazeta Mercantil, ele trabalhou no Estado de São Paulo. Aí, de repente, quando foi para a TV Brasil, virou petista. Eu não vim aqui para dizer que o jornalista A, B ou C ganha demais, muito menos para comparar o salário deles com o salário que as empresas privadas de comunicação pagam. Esse é o início equivocado, porque se nós quisermos bons profissionais na área de comunicação, numa empresa pública, o mínimo que eles têm que receber são bons salários e salários compatíveis com o mercado. Um dos pontos polêmicos da medida provisória é a extinção do Conselho Curador da EBC. O conselho era originalmente composto por 22 membros, 4 representantes de ministérios, 2 do Congresso Nacional, 1 dos funcionários e 15 da sociedade civil. Os mandatos eram de 2 a 4 anos. A medida provisória 744,
ela representa a liquidação da comunicação pública no Brasil. É uma medida provisória de liquidação. Porque transfere ao presidente da República todo e qualquer poder em relação à empresa, dá a ele direitos de demitir ad nutum o presidente da empresa, a diretoria da empresa e qualquer outro representante lá existente, acaba com o mandato do presidente e fecha o Conselho Curador. A partir do momento que você exclui, elimina, desmantela o Conselho Curador, que é aquele organismo que deveria, em nome da sociedade, zelar pelos princípios da comunicação pública, independente, plural, diversa, com amplitude regional, que não seja uma comunicação pública simplesmente centrada no Rio e São Paulo, a partir do momento que você faz isso, você está destruindo um alicerce fundamental de uma empresa que se pretende comunicação pública. Isso é uma coisa. A segunda coisa, quando você pega o mandato do presidente, que foi concebido para ser um mandato que não coincidisse com o mandato dos presidentes da República, e quando você dá o poder ao presidente da República de destituir, a qualquer momento, e por qualquer motivo, sei lá, eu não sei, o Temer não gostou do Laerte, eu acho que o penteado dele não ficou bom hoje. E ele apareceu na televisão e ele falou uma coisa que eu não gostei. Tchau, Laerte. Então, aquele controle social, simplesmente, ele foi desmantelado. Uma coisa que nos impressionou é que o Conselho Curador ele interferia na administração da empresa. Mesmo com déficit de 94 milhões previsto, os programas que o Conselho Curador abençoou para fazerem parte da grade significavam 26 milhões a mais de despesas para a empresa. Então, era um Conselho Curador que interferia na administração e que não cuidava da programação. E esse conselho, dessa forma que ele estava colocado, com 22 pessoas, ele representava um gasto médio anual para a empresa de R$1 milhão. O Ricardo teve muita dificuldade no momento final da gestão dele de montar uma grade, porque o conselho interferia de maneira abusiva. A informação que me dão até nas atas de reuniões anteriores, a gente vê o desespero da Tereza Cruvinel, que foi a jornalista que criou, com a interferência do Conselho. Pela lei ali, a grade de programação desta TV Brasil, que é o carro-chefe da EBC, ela só poderia rodar se aprovada pelo Conselho. Sabe? O Conselho tinha muito poder ali para decidir sobre programação. Ao acabar com o Conselho Curador, a medida provisória repassa a responsabilidade pelas diretrizes editoriais ao Conselho de Administração, formado quase integralmente por ministros. Como garantir a independência do Conselho? Se tira a sociedade civil e bota ministros, que independência tem um conselho desse? O que o senhor acha, senhor Rui, de que o presidente da EBC seja submetido à sabatina no Senado, como acontece com outros importantes cargos da administração pública federal? Acho muito razoável. Um presidente da República que tem uma empresa estatal e que ele não pode nomear um presidente é um negócio um pouco esquisito. Depois, se essa empresa estatal presta serviço ao executivo e o presidente lá de plantão não é recebido em palácio, gera distorções. Quando a gente diz que o presidente não pode nomear uma empresa pública, de comunicação pública, não pode, porque não pode estar submisso a ele. O senhor, por mais desejo que tenha de expressar, e tenho certeza que tem um caráter técnico, mas o senhor só está lá pelas suas relações com o governo Temer. É uma obviedade que está colocada para todas nós. É a comunicação estatal e a comunicação pública. E, por definição, uma comunicação pública tem que ter um conselho curador que brigue, sim, com o presidente. Isso é a forma de mostrar a independência do conselho. À medida que acaba com o mandato do presidente e tira o conselho curador,
Isso muda a concepção de uma TV pública e o transforma numa TV estatal, sem independência. A TV pública é exatamente para criar as condições da chamada opinião pública, que às vezes, na maioria das vezes, a informação é monopolizada por grupos que têm interesses econômicos, interesses outros, que não leva democraticamente as informações para o público adequadamente. Então, uma TV pública, uma comunicação pública, é para exatamente assegurar o processo democrático conquistado em um país. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.